Olá, gente querida. Início de mês, a gente para contabilizar o que tem que pagar. E são contas do dia a dia, né? Quanto veio a água, a luz, a internet e outras coisinhas a mais. A gente até sabe mais ou menos quanto está gastando, mas é preciso fazer a contabilidade. E hoje eu queria falar com você que nós precisamos também olhar para a palavra de Deus. Eu queria falar o que significa a vida cristã. Talvez a gente já fez essa pergunta ou já entendeu, mas a gente precisa sempre avaliar, sempre considerar, sempre meditar. Então, para mim, a síntese da vida cristã está em Gálatas 2:19 e 20. Claro que tem outros textos também, mas olha que texto que para mim ele é formidável na explicação e que traz uma interpretação bíblica e saudável. Às vezes as pessoas estão falando, vamos aceitar Jesus, aceita Jesus. Primeiro que é Ele que nos aceita, então eu preciso ter essa consciência. Claro que a gente responde com sim, com amém, mas biblicamente falando, eu não achei ainda esse texto, vem aceitar Jesus. Não tem. Receber é diferente. Né? Então, Gálatas 2:19 e 20 traz uma verdade, um conteúdo poderoso para nós. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo, um grande religioso da época, tendo uma experiência com Cristo, com a cruz de Cristo, e rompendo com a sua religião, rompendo com as suas tradições. Então morrer é romper, é abandonar a velha vida, a velha tradição. E ele continua dizendo, a fim de viver para Deus. Então a vida cristã, ela tem essa conotação de você morrer para você mesmo, para a velha vida, para o mundo e viver para Deus. Você já nasceu de novo, você já foi regenerado e agora o sentido de ser regenerado, de nascer de novo, o propósito dessa experiência de fé é viver para Deus. Será que esses deputados, que se dizem cristãos, eles vivem para Deus? Será que esses médicos que se dizem cristãos vivem para Deus, trabalham para Deus, agem como se fosse para Deus? Será que eu e você que frequentamos uma igreja, temos algumas funções, alguns cargos, realmente é feito para a glória de Deus? Então eu queria analisar que a nossa vida, ela não é apenas uma vida religiosa, que no domingo tem um culto que é bom e a gente preza por isso, né? Com a graça de Deus, eu tenho tido o privilégio de participar da celebração, mesmo quando eu não era pastor. Eu era o primeiro a acordar em casa. E eu às vezes tinha que ir a pé para a igreja, às vezes de ônibus, às vezes pegava carona com algum irmão, vizinho, mas eu era um dos primeiros a chegar. Eu gostava de chegar quase que o primeiro da fila lá, para participar, ouvir a palavra, ver os irmãos. Foi bom, como é bom essa prática. Mas eu sei que a vida cristã não resume apenas em frequentar uma igreja, ok? Faz parte o culto coletivo, o ajuntamento da igreja, o dízimo, a ceia, a oferta, o envolvimento faz parte da vida cristã. Mas entendendo que essa experiência é derivada da vida com Cristo, dessa regeneração, que é a obra do Espírito Santo. E quem examina e quem faz essa obra é unicamente, exclusivamente o Espírito Santo. Mas há 34 anos eu tenho tido essa prática, mas eu preciso fazer essa análise quase que diariamente. Senão eu entro no automático, no mecanismo, que às vezes eu viro mais um profissional. E a obra de Deus nos dá responsabilidade, envolvimento, compromisso pessoal, coletivo,
individual é quando eu paro para ler a Bíblia, para estudar, para orar, para ter as boas ações, as boas obras, para evangelizar. Isso é individual. Quase que diariamente a gente pode evangelizar, falando de Cristo, orando, pregando, pessoas que nos ligam, que mandam mensagem. Mas eu tenho a minha parte coletiva, onde eu tenho irmãos que oram por mim, irmãos que convivem comigo, que estamos juntos, que nos unimos para cuidar de uma família, para levar uma cesta básica, para fazer um culto na casa de alguém, para ir no hospital, algo assim, a qual eu não faço sozinho, né? Tem pessoas que me auxiliam também. Mas a vida cristã é muito mais do que ler Bíblia, do que dizimar, do que fazer parte de uma igreja. É ter consciência, querido, que a obra da cruz de Cristo, o Deus encarnado, é me resgatar, me reconciliar com Deus, para eu viver para Deus. Então, mesmo no mundo, um mundo estranho, um mundo que acaba atraindo, chamando a nossa atenção, tem pessoas que estão entregues ao mundo, né? Vive satisfazendo os desejos da carne do mundo, através das suas festas pagãs, bebida, consumismo e tantas outras patifarias, não é assim? Agora, como que nós vamos vencer o mundo, o pecado, a carne? E a religiosidade também? Porque senão vai perdendo sentido. Então, nesses dias, a gente precisa ser revitalizado, renovados, transformados pela vida de Cristo, para eu poder vencer a indiferença que o mundo joga contra a nossa vida, contra a minha vida. Vencer o pecado, vencer a falta de compromisso. É pela vida de Cristo. Se a gente viver na nossa carne, nas nossas formalidades humanas, nós não damos conta. Porque o reino de Deus, ele é muito maior. E o reino de Deus acontece através de Cristo na sua vida, para a gente vencer a indiferença. Então, que Deus nos ajude a olhar para Cristo, o que Ele veio fazer, qual é o sentido de ser cristão, como não ser refém da indiferença, daquilo que não deu certo. E o texto de Paulo é essa. Paulo era um homem culto, teólogo, sabia muito, mas ele sabia que Cristo era o foco da vida dele. A obra da cruz era o centro da vida dele. Agora, quem não tem Cristo como foco, a obra de Cristo, da cruz, como centralidade, tanto faz como fez. Não tem compromisso, não tem responsabilidade, e ele vai levando a coisa meio que banalizada. Tem gente que trabalha numa empresa e ela não está nem com a empresa, né? Todo mundo sofre, porque o sujeito não faz a parte dele. Mas nós temos um Salvador, que é Cristo, que quer habitar no nosso coração, para a gente ter uma vida cristã, para a glória de Deus. Que a sua vida não seja uma vida meramente religiosa ou de cargo, mas a vida de Cristo. E a vida de Cristo nos leva ao compromisso, à obediência e a uma vida cristã com propósito, com sentido, com mais leveza. Que Deus nos ajude, nos ensine a ter a vida cristã para a glória dele. Porque Jesus Cristo derramou o sangue dele, morrendo e ressuscitando, e nos fazendo morrer e ressuscitar para viver para Deus. Um beijo no seu coração.